Sejam muito bem-vindos a mais um Vivendo Bem. Bom dia para você que está acompanhando já aí a nossa programação. Estamos no ar, né, para levar para você informações sobre qualidade de vida, saúde, você já sabe, viu? Então fica aqui com a gente que hoje o assunto também está muito interessante. Olha só, eu queria apresentar a vocês ela que já veio aqui, que é blogueira, maquiadora e uma grande amiga também, que é a Raíssa Stanford. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Dani. Prazer estar aqui de novo com vocês. A gente vai interagir bastante, não só nesse tema, como no do segundo bloco também, que a gente vai falar sobre o transtorno do pânico com a nossa psicóloga Janine Calisto. Então, segura aí se você tem dúvidas sobre esse tema. Para começar, eu vou entrevistar o Dr. Bruno Canto, ele que é angiologista, endovascular, e está aqui pela primeira vez. Bem-vindo. Bom dia. Oi, Dani. Bom dia. Bom dia aos telespectadores. Para mim é um prazer estar aqui com você e é um prazer falar de um tema tão importante. Dar algumas dicas aí para o pessoal. Bom, para quem não sabe, a gente vai estar falando hoje, agora nesse primeiro momento, sobre trombose. Olha só, gente, é a doença que mata 1 bilhão de pessoas por ano. No Brasil, são cerca de 400 mil casos por ano. São dados alarmantes e a gente fica bem preocupado, né, doutor? É verdade. Como você bem falou, a trombose é uma doença que é muito prevalente, né? A gente estima que 60 pessoas podem ter trombose dentro do universo de 100 mil habitantes. Então, a gente não pode deixar de esquecer de um tema desse e tentar prevenir com algumas dicas que a gente depois pode falar aqui, né? Então, assim, pacientes que eventualmente viajem ou têm alguma predisposição, como, por exemplo, pacientes acima de 40 anos, obesos, pacientes que já tiveram trombose ou embolia, pacientes que fazem uso de anticoncepcionais ou reposição hormonal, esses pacientes eles têm que estar mais atentos porque eles têm um risco maior de ter trombose. A gente está conferindo uma imagem aí para a gente entender melhor o que é a trombose. Vamos lá. Ali tem as varizes profundas, né? Dá para explicar, doutor? Dá sim. Nós temos basicamente dois sistemas venosos, o sistema venoso superficial e o profundo. Normalmente, o sistema venoso superficial ele manda o sangue para o sistema venoso profundo, que é o mais importante, na verdade. Então, a gente está vendo ali, esquematicamente, algumas veias, né? O sangue, normalmente, ele flui pelas veias de baixo para cima, em direção ao coração. Existem algumas válvulazinhas que impedem que esse sangue retorne para o pé. Essas válvulas elas devem estar funcionando muito bem, para que o fluxo esteja sempre uma única direção e um único sentido, que é para o coração. Eventualmente, essas válvulas não estão funcionando muito bem, ou às vezes o paciente tem uma alteração de algumas proteínas do sangue, ou às vezes é um paciente que é mais acamado, é um paciente que tem muitas varizes, porque a gente sabe que varizes são vasos doentes, tortuosos, bem dilatados, e que o sangue não circula muito bem ali, eles ficam mais parados, extasiados, e isso favorece a formação de trombos. Tá? A gente está vendo ali, de forma esquemática, várias hemácias, aquele amontoado de pontinhos vermelhos perto da válvula, ali é um trombo. Tá? Trombo nada mais é do que o sangue que estava no estado líquido passar para o estado sólido. Na verdade, é mais gelatinoso, assim. E ele, na forma gelatinosa, ele não consegue circular muito bem. E, a partir daí, ele vai dar os sintomas. Tá? Aquela veia que deveria estar drenando o sangue, ela está com o sangue parado ali. Então, todo o sangue que deveria estar passando por ela, ele parou de circular. Isso pode dar dor, pode dar inchaço, porque o sangue não está circulando. Sim. Tá? Pode dar até cãibra. Olha, tá? gente. A gente tem que investigar. Uhum. Paciente que tem dor súbita, com eventualmente vermelhidão na perna, né? Dor súbita, edema, inchaço, ela tem que ser investigada se está tendo algum quadro de trombose. Sim. Ou não. Agora, a trombose ela pode vir a aparecer em qualquer idade? Por exemplo, uma criança pode ter uma trombose? A trombose ela é mais comum em pacientes acima de 40 anos. Tá? Quanto mais velho você vai ficando, maior a chance da trombose. Crianças é muito pouco. Tem que ter uma alteração no sangue que chama de trombofilia. É muito importante para uma criança abrir um quadro de trombose. É muito raro. Mas a trombose tem relação realmente com a idade e com alguns hábitos de vida. E mais uma imagem que os meninos colocaram, é mais para a gente ilustrar mesmo e vocês entenderem. Porque, inclusive, na internet tem várias informações que a gente não sabe se é verdade, se é mentira. E ele acabou confirmando aqui no começo do programa
que é verdade a questão do anticoncepcional. Então, favorece também para o aparecimento de trombose. Sim, o anticoncepcional, hoje em dia os anticoncepcionais eles têm uma dosagem bem mais baixa. Então, assim, a chance de trombose hoje, com um paciente que usa anticoncepcional, é bem menor do que se tinha antigamente. Mas o anticoncepcional, ele também é um fator de risco para você abrir um quadro de trombose, tá? Principalmente em pessoas que também têm trombofilia. Então, o paciente tem trombofilia, eles têm um risco aumentado, bastante aumentado de ter trombose, mas se essa pessoa ela toma anticoncepcional também, esse risco aumenta muito. Tá? Então, tem que estar atento para pessoas que estão tomando anticoncepcionais, pessoas obesas, sabe, para não ter esse problema da trombose. Sim. E a trombose eu diria que é um potencial muito grave, é uma doença que tem um potencial muito grave de complicar. Complicar com o quê? Com embolia. A gente sabe que até 15% das pessoas que têm trombose, que não tratam, elas vão evoluir para a embolia. E a embolia ela pode matar. Daí a importância da trombose. A Raíssa queria fazer uma pergunta nos bastidores, a gente estava conversando aqui. Pode passar para ela? A gente vai fazer um monte de pergunta aqui, viu, doutor? Você falando agora, eu fiquei pensando que desde muito pequena eu tomo anticoncepcional e se o risco aumenta muito. Eu até parei de tomar com medo, assim, porque eu vi muitas histórias. Queria saber se tem alguma relação, se parar pode ajudar ou não evitaria, assim. Ela tomou por muitos anos, então ela quer saber se o fato dela ter dado a pausa aí já melhora ou se não, o tempo que ela tomou já é um risco. O uso anticoncepcional ele não aumenta o risco de forma cumulativa. Sim. Então, assim, não importa se ela tomou por 10 anos ou por 10 meses. O que importa é se ela toma ou não anticoncepcional. Tá? Então, na medida que ela para de tomar anticoncepcional, aquele risco ele cessa. Olha, gente, tá vendo? Muito bom. E aí eu queria também fazer uma pergunta, eu quero saber se pode ser hereditário, não sei. A minha mãe e a minha avó já têm caso aí de trombose, eu posso vir a ter também? Importantíssima essa pergunta, porque, na verdade, pacientes que têm familiares com trombose na família é uma paciente que já tem risco maior de ter trombose. Ou então, pacientes que já tiveram trombose também têm um risco maior de ter a segunda trombose, a terceira trombose. Além disso, a trombofilia hereditária, como o próprio nome já diz, ela vem da família. Então, pessoas que têm trombofilia na família têm chance maior de nascer com essa alteração do sangue. Trombofilia é uma alteração em alguns componentes do sangue, proteínas do sangue, que favorecem a formação de coágulos. Então, às vezes, você é uma pessoa saudável, faz atividade física, é magrinho, é uma pessoa ativa, se cuida, mas se tem trombofilia, você tem uma chance muito aumentada de ter trombose. Existem várias trombofilias. Tem umas que dão um pouco mais de trombose, outras que cursam com menos trombose, tromboses menos graves. Mas, via de regra, a trombofilia é uma alteração do sangue que pode realmente trazer um quadro de trombofilia, mesmo em pacientes mais jovens ou em pacientes saudáveis. Sim, no caso varizes também, doutor, a gente sabe que eu acredito que o número de mulheres que têm varizes, né, aqueles vasinhos, é bem gigante, né? Acredito que o percentual seja enorme. Ele pode vir a se tornar uma trombose também? Varizes é um fator de risco para trombose, tá? Mas a gente tem algumas varizes que elas cursam com maior número de tromboses. Aquelas varizes mais grossas, aquelas varizes que você consegue ver aquele cordão varicoso, não é? Que você consegue palpar, sentir. Essas varizes elas têm um risco bem maior de ter trombose. O tromboflebite evoluindo para uma trombose. Pacientes que têm aqueles vasinhos, né? Aqueles vasinhos de pele que as meninas não gostam, né? De ter aqueles vasinhos. Pois é, né, Rai? Pois é, doutor. O que a gente faz com esses vasinhos? Esses vasinhos, eles não aumentam o risco de trombose, tá? Eles não causam nada, na verdade, a não ser o prejuízo estético. Então, a pessoa que tem esses vasinhos não tem um risco aumentado de ter nada mais em relação à trombose ou embolia, mas esteticamente, digamos que o corte não fica muito legal. Certo, né? Mas não é melhor tirar esses vasinhos, doutor? Pode tirar, porque assim, é interessante falar sobre isso. Ali tem um caso de trombose, né, naquela imagem. Aquilo ali a gente está vendo uma varija bastante dilatada já. É esse tipo de veia que eu chamei a atenção agora, que pode causar que ela cursa com maior número de trombose. O paciente que tem esse tipo de veia, ele deve ser tratado.
tá? Deve ser tratado, e o tratamento pode ser de várias formas. Pode ser cirúrgico, ou pode ser com algumas aplicações de espuma, eventualmente. Mas esse tipo de paciente ele deve ser encorajado a tratar, porque isso pode levar a trombose em algum momento da sua vida. Gente, isso aí deve doer pra caramba, né, doutor? Deve causar um incômodo enorme. As varizes, elas podem causar muita dor, né? Mas é engraçado que você pega no seu consultório, às vezes aquela paciente jovem, não é, com um bocado de vasinho, mas que não tem aquelas varizes mais exuberantes. E essa pessoa ela se queixa bastante de dor, cansaço, peso nas pernas. Sim. E às vezes vem uma pessoa, uma senhora ou um senhor, que tem aquelas varizes bem mais dilatadas. Sim. E que não sente nada na perna. Então, assim, então isso pode acontecer. É um espectro muito, muito largo assim, em relação aos sintomas. Mas varizes, sim, via de regra, elas são causas para dor na perna, cansaço, inchaço também. E se a pessoa que tem aqueles vasinhos puder já ir tirando, pode fazer, não tem problema. Não tenha dúvida. É melhor o tratamento numa fase mais inicial do que você esperar aquele problema agravar para você procurar um tratamento. Então, se você já tem os vasinhos e aquilo te incomoda, nada te impede de você tratar aquilo ali. Tá? Ou então, se você tem varizes mesmo. Eu sempre encorajo meus pacientes, desde que se incomodem com aquilo ali, com as varizes ou os vasinhos, a tratar. Por que não tratar? Verdade. Doutor Bruno, para a gente encerrar o bloco, como é que a gente passaria para quem está em casa para evitar uma trombose? Assim, hábitos do dia a dia, não sei, salto alto, o tempo todo pode também prejudicar? O que é que o senhor passaria assim, para as pessoas? Bem, algumas dicas a gente pode dar para as pessoas para tentar evitar ou diminuir, pelo menos, o risco de trombose. Tá? A gente sabe que obesos, pacientes que usam anticoncepcional, fazem reposição hormonal, tudo isso pode aumentar o risco de trombose. Então, controle da dieta, se alimentar bem, evitar, combater o sobrepeso. Tá? Se você toma anticoncepcionais, tentar ver se consegue reduzir a dose, ou se você é trombofílica e usa anticoncepcional, eventualmente você pode conversar com o seu ginecologista e tentar ver se existe um outro método contraceptivo para que você possa tirar um anticoncepcional, eventualmente um DIU, alguma coisa nesse sentido. Pacientes que têm varizes e que não quer tratar, às vezes ela tem medo, né? Existe um estigma de cirurgia, não quero me operar, tem risco. Usa uma meia elástica, sabe? Faz atividade física regular, usa meia elástica, tudo isso vai ajudar muito, cai muito o risco de trombose para quem faz isso. Hidratação também é importantíssimo. Às vezes a pessoa não gosta de tomar água. Sim. Tomar água é muito bom, tá? Você deixa o sangue, digamos, menos viscoso. Aí você consegue reduzir também o risco de trombose apenas tomando água. Olha, gente, que bacana. Muito obrigada, doutor Bruno, por ter vindo, por ter dado essas dicas para quem está em casa. Eu agradeço muito. Quero você bem mais vezes aqui. Obrigado, Dani. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês duas, né? E a gente está sempre à disposição. Ele vai cumprir a agenda dele agora, né? Que a gente roubou ele um pouquinho. E no próximo bloco a gente vai falar um pouco com a psicóloga Janine Calisto sobre síndrome do pânico. Minha gente, aqui tem muita coisa, viu? Você fica por aí, já já a gente volta.